Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Fer Falcão. Hoje o vídeo vai ser um pouco triste, polêmico e com bastante informação, tá? Então eu já aviso pra vocês que a gente vai falar sobre Covid-19, né, a segunda onda aqui, mais especificamente na França, sobre os atentados que aconteceram recentemente aqui, as múltiplas greves e manifestações que têm acontecido, né? Então já dá o seu like aí no vídeo pra chamar atenção aí, pra que outras pessoas possam ver esse vídeo aqui no YouTube. Se inscreve se você ainda não é inscrito e espera aí a vinheta pra continuar com a gente. Bom, nós vamos começar pelo Covid-19, né? O que tá acontecendo? A segunda onda já é fato, né? Não tem nem o que se discutir. Ela já está num período avançado, já chegando um pouco na fase de queda. Então deixa eu explicar para vocês um pouquinho mais com relação a datas e com relação a o que eu vivenciei, né? Estou vivenciando na urgência, né? No hospital onde eu trabalho. Os casos começaram a aumentar. Em agosto a gente já começou a perceber aumento nos telefonemas, né? Nas ligações, eu já tinha falado pra vocês num vídeo anterior, dá uma olhada aqui na lista, na lista de vídeos sobre o Covid, né? No último vídeo que eu fiz, eu falo um pouco mais sobre isso, que tem a questão de aumentar primeiro as ligações, né, do 15, né, que seria a nossa linha de atendimento do SAMU, que faz a regulação, né, que a regulação, eu já expliquei também naquele outro vídeo, que faz a triagem, né, a seleção pelo telefone do que do que são casos que precisam de um médico ou não, né, para essa intervenção, e para onde essas vítimas, né, ou pacientes devem ser levados, né, quais são os hospitais de referência. Quando a gente vê um aumento já das ligações, a gente já pode prever que vai ter um aumento das pessoas, né, indo para o pronto-socorro. Foi o que aconteceu na primeira onda, então a gente já tinha esse indicativo a partir de agosto. Em setembro, as ligações continuaram a aumentar. E em outubro, nós começamos a ter... Durante esse tempo, o que aconteceu? Parou de ter Covid? Claro que não. Então a gente continuou tendo casos, né, de infecção pelo Covid-19, só que eram pessoas mais jovens, que nem sempre apresentavam sintomas, né, elas podiam ser assintomáticas, ou quando apresentavam eram sintomas leves. Então elas iam no pronto-socorro falando, eu tô com esse estado gripal, né, essa dor no corpo, dor de cabeça, febre, mal-estar. A gente fazia o teste, via que era Covid, dava as orientações no sentido, então agora você tem que ficar isolado em casa, né? E quando eu digo dava as orientações depois do teste, a gente não tem teste que dá resultado imediato. Agora sim, mas né, em agosto, setembro não tinha que esperar entre 24 a 48 horas, mas essa pessoa era orientada a ficar em casa, esperando a ligação com o resultado do teste. Se fosse negativo, ela poderia continuar a trabalhar, fazer suas atividades diárias. Se fosse positivo, ela era orientada a procurar o médico dela para pegar um atestado de até 2 semanas para que ela pudesse ficar em casa com o diagnóstico de Covid para não contaminar outras pessoas. E aí ela deveria respeitar essa quarentena, né, de 14 dias, não saindo por aí, né, para espalhar o vírus para todo mundo. São as orientações. Se as pessoas seguiram ou não já é outra história, né? Então, os casos continuaram, só que era um número muito menor de casos positivos e, como eu disse, com esses sintomas não muito graves, né? E aí, em outubro, a gente começou a ter gente vindo pro pronto-socorro, já entre seus 40 e 50 anos, com sintomas mais graves, precisando de oxigênio, precisando, às vezes, ir para a UTI. E aí, o que aconteceu? Eu lembro muito bem da semana onde deu esse pico. Do dia 20 de outubro, era uma terça-feira, e nesta época, nesse dia, eu lembro que a gente tinha tido um e-mail, né, com essas informações, falando que na UTI nós tínhamos, naquele dia, 3 pessoas internadas por conta da infecção pelo Covid-19, né? Então, 3 pessoas na UTI. Isso era na terça-feira, dia 20.
Eu dei um outro plantão no domingo, então vejam, de terça para domingo, em 5 dias, era dia 25 de outubro. A metade dos pacientes que eu vi, né, que eu atendi nesse dia de plantão, foram por conta de infecção pelo Covid. Ou pessoas que já eram positivas, porque daí como a gente tinha muito mais gente fazendo teste, né, seja em laboratório na cidade, seja porque eram pessoas idosas e aí a casa de repouso fazia teste em todos, e aí via, tal paciente é positivo, eles ficam isolados no quarto, mas não estavam manifestando sinais graves da doença. E acabaram indo para o hospital nesse dia por manifestar sinais graves da doença. Então, nesse dia, metade dos meus pacientes, né, que eu atendi nesse dia, vieram por sintomas associados à infecção pelo Covid. E nesse dia, nós tínhamos 12 pessoas internadas na UTI por conta da infecção pelo Covid-19. Então, a gente teve praticamente 4 vezes mais, né, em questão de 5 dias, né, os casos foram multiplicados por 4 aí, né, no meu hospital, precisando de UTI, né, de 3 passamos para 12 pacientes, e acabei vendo metade, né, da quantidade de pacientes do domingo vindo por esses sintomas. Então, para vocês terem uma ideia de como teve essa pequena explosão aí nessa semana de outubro. E aí, o que aconteceu? Aí a gente vai passando, né, eu vou mostrar pra vocês por que, né, eu coloco então a vinheta desse jeito, com a vida encontrando aí as manifestações, como eu já tinha feito, né, um outro vídeo assim, porque é o que tá acontecendo por aqui, né, eu vou falar das manifestações e por que isso? Porque com esse aumento de casos, no dia 28 de outubro, o presidente da República, Emmanuel Macron, fez um pronunciamento, né? Então isso era quarta-feira, né, da outra semana, eu dei meu plantão domingo, dia 25, na quarta-feira, dia 28, ele fez o pronunciamento anunciando que nós começaríamos o segundo confinamento aqui na França. Então, a partir de 30 de outubro e até pelo menos 1º de dezembro, né, então pelo menos 6 semanas de confinamento, que poderiam ser aumentados se necessário. E aí foi aquela bagunça, né, vocês podem imaginar. Então, só para explicar, né, como deveria ser, então tudo que eles tinham falado nesse pronunciamento, né, o que foi decidido pelo governo. As escolas iam continuar com as atividades, né, porque lembrando aqui as escolas começam, né, o começo do período do ano escolar é em setembro, então as escolas tinham acabado de reabrir, elas tinham ficado fechadas desde março, né, até voltar às aulas em setembro. As aulas voltaram em setembro. E aí, como, né, viram que tinha alguns casos, nada muito grave, e que as crianças e adolescentes não são tão acometidas, né, com sintomas graves do Covid, né, quanto as pessoas mais velhas, eles decidiram que não iam fechar as escolas. Então, do ensino básico até o ensino médio não seriam fechadas. As universidades, né, cursos de ensino superior, seriam fechadas no sentido continuar ensino à distância, né, mas sem ensino presencial. As casas de repouso poderiam voltar a receber visitas, porque isso foi muito complicado de lidar, foi muito criticado, né, no primeiro confinamento. As pessoas eram impedidas de visitar seus parentes idosos que estavam nas casas de repouso. E aconteceu uma coisa bem interessante, se eu achar depois o link do vídeo, eu ponho aqui embaixo pra vocês. Era um vídeo, bom, em francês, né, mas mostrando que certos moradores de casas de repouso começaram a formar grupos. Então tinha uma senhora que era, né, de um desses grupos falando: eu tenho meus 80 e poucos anos, estou lúcida, né, moro nessa casa de repouso, então, né, pedi ajuda aqui pra quem é da direção da casa pra me ajudar a fazer esse grupo, né, juntei outros moradores da casa de repouso que, tanto quanto eu, estão indignados com esse tipo de atitude do governo, porque acho que eles esqueceram que a gente tem opinião própria, né, então ela fala bem isso no vídeo. Ninguém me perguntou, né, perguntou a minha opinião, o que eu acho disso, e eu quero ver meus familiares, né? Então eu sei que tem essa questão do risco de infecção, de vírus, mas eles fecham a gente nos nossos quartos, dizem que não é pra sair, e aí a gente fica desse jeito, né, fechado dentro de um quarto. Que vida é essa? Então, assim, eles se manifestaram, né, porque ficou meio aquela coisa. Então, quem tá de fora
decide por esses que estão dentro da casa de repouso, então eles não vão receber visitas e acabou. E eles não têm nem como se pronunciar, né? Como se fossem pessoas que não tivessem opinião própria, que não pensassem por si mesmos, né? Então foi bem interessante ver esse movimento aí das pessoas nas casas de repouso. Então, eles decidiram que para esse segundo confinamento isso não aconteceria novamente. As casas de repouso poderiam continuar a receber visitas dos familiares. Quase todos os trabalhos continuaram permitidos, mas todos aqueles que poderiam ser feitos em home office, né, que a gente chama, e que aqui se chama de teletrabalho, são estimulados. Então era para nem estimulado. No caso desse confinamento, assim, o que pode ser feito em teletrabalho deverá ser feito, né? E aí aqueles que não têm como podem continuar trabalhando então de forma presencial. Só que comércios, né, os comércios não essenciais deveriam ser fechados. E aí rolou todo um debate do que é essencial e o que não é essencial. Porque aí ficou aquela coisa assim, então tá, cabeleireiro é essencial? Né, manicure, pedicure. Como que fica a questão do amor próprio, da autoestima, né? Se você não se cuida, se você não tem seus cuidados de higiene, né? E cuidado pessoal. É essencial ou não é essencial? Né? Eles foram fechados. As salas de ginástica, né? Tudo que é ligado à atividade física, né? Então tem a reunião de pessoas e uso de materiais em comum. Foram fechados. Mas faz parte da saúde, faz parte do bem-estar, né? Então, fechado. As lojas de brinquedos foram fechadas. Então, tudo aquilo que foi considerado não essencial foi fechado. Restaurantes, todos fechados. E aí, a gente começa com um monte de manifestação e greve por conta disso. Já vou chegar lá. Ainda tem a questão, que fazia parte desse debate, que parques e praças, né, lagos, tudo isso continuava aberto. Então ficava meio dúbio. Não, mas espera aí. Então quem decidiu o que fica aberto e o que fica fechado? Quem decidiu o que é essencial e o que não é essencial, né, para continuar aberto? Como que fica a reunião das pessoas? Então não pode se reunir na academia, por exemplo, para atividade física, mas tem grupos nos parques correndo juntos ou fazendo outras atividades. A fiscalização foi muito menos intensa do que no primeiro confinamento, então a gente quase não vê os policiais fazendo esse tipo de fiscalização, pedindo papéis, porque quando acontece o confinamento, a gente tem um papel que a gente tem que fazer, pode ser feito pela internet, daí você mostra o celular, mas você tem que fazer esse questionário, um formulário, né, que você faz pela internet, onde você anota por que você está saindo. Tem certos itens para você escolher, né? Você põe um xizinho. Ou é para você fazer compra, né, de itens de necessidade básica, né, para alimentação, para higiene, ou para ir na farmácia por conta de remédios, visitar familiares por questão de obrigação familiar, por exemplo, ter que cuidar dos netos, né, de crianças, ou alguém que precise de ajuda. Então tem as opções ali bem específicas para você marcar. E uma outra coisa que também acabou criando um pouco de manifestação aí também foram os lugares de culto. Então, igrejas, né, templos, foram fechados também para qualquer tipo de culto, missa, né, reunião religiosa. O que era permitido eram funerais com até 30 pessoas e casamentos com até 6 pessoas. Enfim, vou falar de cada coisa, depois eu entro nas manifestações, tá? O último item aqui que eu separei para falar para vocês eram as viagens. Então, o que era da União Europeia foi permitido, né, passar a fronteira da União Europeia, eles não fecharam essas fronteiras de novo, mas para fronteiras, né, exteriores à União Europeia, não seriam aceitos, né, turistas, pessoas vindas de fora. Claro que, se fossem franceses querendo voltar para a França, né, no fim de férias, né, fim de uma viagem, isso seria permitido, mas não que turistas, né, viessem de fora. E com teste negativo de menos de 72 horas para entrar no território, né, teste de PCR Covid, né, para entrar no território. Para isso, eu vou fazer uma pequena observação. Porque assim, o que aconteceu, né? Eu falei pra vocês até o meu plantão do dia 25 de outubro, porque no dia 26, então ali na boca ali daquele anúncio do confinamento, eu estava com a minha viagem marcada para o Brasil. E fui para o Brasil visitar a minha família, porque já fazia mais de um ano que eu não via a minha família, né? Por conta do primeiro confinamento,
Eu tinha comprado o bilhete já 6 meses antes, né? Perdi esse bilhete, até agora não tive reembolso, não sei como vai ser isso. Porque todos os aeroportos estavam fechados, foi no período em que tudo estava fechado, né? Então não pude ver minha família. E dessa vez eu pude. E a volta foi um pouco caótica, mas voltei, né? E assim, com todas as medidas de segurança, fiz teste de Covid antes de sair daqui, fiz teste de Covid no momento em que eu cheguei no aeroporto do Luxemburgo, eu viajo por Luxemburgo, porque eu moro perto da fronteira com Luxemburgo. Então sempre vou pro aeroporto de Luxemburgo e não Paris, nenhum outro, porque é o mais perto da minha casa. E se vocês querem saber mais sobre como foi viajar no período de Covid, porque, gente, foi muito bizarro ver os aeroportos vazios. Foi realmente surreal, né? Então, assim, quem quer saber sobre isso, anota aqui embaixo, que aí eu sei que tem gente interessada e faço um vídeo só sobre isso. Só que eu queria falar é que na volta, então o que aconteceu? Eu sempre usando aquela máscara FFP2 né, dentro dos aviões, no Brasil usei minhas máscaras de tecido ou máscara cirúrgica conforme o que eu tinha, né? Sempre, né, tomando as mesmas precauções que aqui, lavando a mão toda hora. Todos os testes que eu fiz foram negativos, então até agora eu não tive, não sei de contato com o vírus porque eu não fiz o da sorologia. Eu só fiz o teste mesmo do swab, né, nasal ou orofaríngeo, e eles foram negativos. Então, assim, não fui infectada até agora, né? Então, o que eu quero dizer pra vocês é assim, não muda nada, continuei tomando precauções aqui, lá. Eu tava mais com medo aqui, porque uma semana antes de viajar, eu fui pra Paris pra fazer meu curso. É um curso de urgência, né, especialização de urgência que eu tô fazendo, né, do pronto-socorro, e eles forçaram a ser presencial, não quiseram mudar pra fazer curso à distância. E eu tava com muito mais medo de ir pra Paris, porque era onde já tava tendo um monte de casos já sendo relatado, já fazia 2 semanas, do que de ir pro Brasil. Aqui o pessoal falava, ai, mas o Brasil, né, não teve confinamento, teve um monte de casos. Eu falava, gente, o pessoal lá agora tá indo pra zona verde, né, tá diminuindo, né, a curva de infecção tá diminuindo. E aqui, Paris tá lá em cima, né, passou de novo pra zona vermelha. Eu tô com mais medo de ir pra Paris e não poder viajar, porque, né, posso ser infectada em Paris do que ser infectada no Brasil. E realmente em Paris eu estava paranoica, né? Então no ônibus, no trem, era máscara FFP2, eu trocava certinho a cada 4 horas, lavava a mão, álcool gel o tempo todo, numa paranoia, não encostava, ficava no ônibus, né, no equilíbrio, para não ter que encostar em nada do ônibus, porque eu realmente tive mais medo de ir para Paris nessa semana de curso do que de fazer a viagem pro Brasil. E tem vídeo que eu tô fazendo aí pra essa semana de Paris, tá? Eu não esqueci, pessoal, que tem sido corrida e eu tive minhas férias no Brasil pra ver minha família. Por isso que eu sumi um pouco daqui, tá bom? Então, só pra falar pra vocês dessa questão de viagem, quando eu voltei, o que aconteceu? Fiz o teste no aeroporto do Luxemburgo, que não era obrigatório, mas eu fiz porque eu queria e ele estava disponível. E ninguém para ver nada, né? Saí do aeroporto, passei a fronteira, né, de carro pra França. Isso era meia-noite, ninguém parou a gente. Então, assim, pra dizer que não tinha muitos carros, não era momento, né, não era durante o dia com movimento, com um monte de carro pra ver e por isso que ninguém viu. Não, era tipo só a gente, um carro ali na estrada. Ninguém parou pra ver, nem na fronteira, nem na França, nem na nossa cidade, nem no nosso bairro, nem em lugar nenhum. Ninguém pediu nem pra eu voltar a trabalhar, né, pediu pra ver se eu tinha feito o teste, qual era o resultado. Eu que falava pras pessoas, porque eu, né, pra não acharem que, ai, foi pro Brasil, meu Deus, eu falava, fiz teste, tá negativo, já antes de ninguém me falar nada. Mas assim, ninguém me pediu, ninguém falou nada, então assim, não sei que tipo de confinamento e fiscalização está sendo feita, porque, sinceramente, não tive fiscalização nenhuma por aqui. Mas fiz tudo certinho por conta da minha consciência, né? Mas quero dizer assim, pra vocês, não teve gente me parando na fronteira, ou no trabalho, ou na rua, pra verificar o que quer que seja. Ok, vamos para a próxima parte.